Oi, oi, povo lindo de Deus! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo deste canal. É um prazer ter você aqui comigo. E o título deste vídeo, o tema que nós vamos tratar aqui, é sobre começar. É isso mesmo, apenas comece. E nada melhor do que falar sobre esse tema, dando um autorrelato meu e iniciando com algo que aconteceu comigo, para exemplificar melhor para vocês. Bom, há muito tempo eu sonho em começar a criar conteúdo para o YouTube. Desde a minha adolescência eu sempre comuniquei muito bem. Sou uma comunicadora nata na escola, nos trabalhos que a gente desenvolvia em grupo. Eu sempre me destaquei pela minha comunicação. E eu nunca comecei na adolescência. Por quê? Eu comecei a reparar que o que mais me impedia de começar eram as desculpas que eu criava para mim mesmo e não a falta de vontade. Eu dizia para mim mesmo diariamente: quando um celular novo aparecer, eu começo. O celular novo chegou e eu comecei? Não. Depois disso eu comecei a pensar: eu preciso de uma câmera melhor. Quando eu tiver uma câmera e um sistema de câmera com maior qualidade, eu começo. E aí, pasmem, o equipamento chegou. Meu marido e eu, nós trabalhamos com marketing e, gente, nós temos equipamento porque produzimos conteúdo para os nossos clientes. E vou responder para vocês, eu não comecei a gravar mesmo tendo equipamento de câmeras. Depois disso tudo, surgiu uma outra desculpa. Eu preciso ter um escritório, uma sala, um fundo perfeito para começar a gravar. Inclusive, eu tenho uma sala aqui em casa onde eu atendo os meus pacientes e eu dei mais uma desculpa para mim mesma de não gravar nesse ambiente, porque na minha cabeça não era o ambiente perfeito. É por isso que agora eu e você estamos aqui diretamente da minha sala, porque foi o melhor ambiente que eu pude encontrar. E aí, sabe o que aconteceu mais uma vez? A desculpa mudou de roupa. Eu achava que se eu tivesse o melhor cenário, a melhor iluminação, o melhor escritório, estaria tudo perfeito para começar a gravar para vocês. E mais uma vez, eu não comecei a gravar. Vocês conseguem perceber o que estava acontecendo? A verdade é que eu não precisava do melhor celular do ano, nem da melhor câmera, nem do melhor escritório. A verdade é que eu estava inventando desculpas para adiar o propósito que Deus tinha entregado no meu coração em relação ao YouTube. E talvez isso esteja acontecendo nesse exato momento com você. Você diz que precisa de mais dinheiro, precisa terminar a faculdade, precisa se casar, precisa conquistar a casa dos sonhos. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Você diz que quando você tiver mais dinheiro, você começa. Quando os filhos chegarem, quando você tiver a casa dos sonhos, quando você terminar a faculdade, quando emagrecer, quando estiver mais preparada, quando seus filhos crescerem. Só que esse quando nunca chega e a gente sempre fica aumentando o nível do nosso perfeccionismo, o nível da nossa exigência, porque quanto mais a gente aumenta o nível do nosso perfeccionismo e da nossa autoexigência, mais a gente vai procrastinando aqueles objetivos que nós tanto sonhamos em começar. Eu lembro que um dia, já muito frustrada comigo mesma, eu cheguei no meu esposo para falar: amor, eu me sinto estagnada, parece que eu estou frustrada mediante a tantos sonhos e objetivos que eu tenho e só eu posso fazer por mim mesma e eu nunca começo. E eu lembro dele me responder com uma frase tão simples que ecoou e ficou grudada no meu coração. Ele falou assim para mim: amor, apenas comece. Apenas comece. Só isso. E a gente tem a falsa sensação de achar que nós precisamos estar preparados antes de realizar os nossos grandes objetivos. Só que a verdade é que a performance e a confiança, ela surge depois da gente dar o primeiro passo. E é através disso que eu quero deixar essa lição para você. Você não precisa ter tudo em mãos para começar.
Você pode começar hoje com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Se você quer cuidar da sua alimentação, apenas comece. Talvez você não consiga seguir uma dieta perfeita, mas consegue começar a trocar o refrigerante pela água. Consegue colocar uma fruta no café da manhã. Consegue escolher uma próxima refeição um pouco mais saudável. Se você quer praticar atividade física, apenas comece. Talvez você não tenha condições ainda para começar a pagar uma academia, mas você consegue fazer exercícios físicos através do celular, colocando ali no YouTube, exercícios que você pode fazer com o próprio peso do seu corpo, ou ir para uma praça e fazer uso dos equipamentos que tem disponíveis naquela praça. Você pode rodear o quarteirão, correr o seu quarteirão, não paga mensalidade. Você pode fazer 30 minutos de exercício diário, usando o peso do seu próprio corpo, que vai ser muito melhor do que muitas pessoas estão fazendo no dia a dia. Se você quer criar o plano de ler a Bíblia, apenas comece. Não espere ter o plano perfeito de leitura da Bíblia. Não espere sentir vontade, às vezes a vontade não vai vir. Então apenas leia um capítulo hoje e outro capítulo amanhã. A constância, aquilo que você faz todos os dias, vale muito mais do que aquela emoção e aquele sentimento, aquela vontade passageira. Se existe um sonho que Deus colocou no seu coração, apenas comece. Existe uma frase da qual eu gosto muito e ficou muito gravada no meu coração. A única coisa, meus amigos e minhas amigas, que nasceu pronto foi Adão. E mesmo assim, deu errado. Adão foi criado adulto, ele não teve que passar pelo processo do nascimento. E ainda assim, ele caiu e foi expulso do jardim. Agora, se a gente for olhar por outra proporção, o Filho de Deus, Jesus, ele poderia ter vindo ao mundo já na sua forma adulta e ter cumprido o seu propósito. Ele era o próprio Filho de Deus, mas mesmo assim nasceu como um bebê. Jesus passou pela infância, passou pela adolescência, passou pela juventude e antes de chegar à fase adulta, ele aprendeu, ele sentou para estudar, ele viveu os pequenos passos de introdução alimentar, de dar os primeiros passos, de correr, cair, brincar. Ele teve todas essas fases no seu desenvolvimento. Inclusive, ele aprendeu, ele estudou muito antes de começar a ensinar. Jesus ele foi obediente em cada etapa da vida dele, para depois começar o seu ministério público. Isso, minhas amigas e meus amigos, me ensina uma verdade profunda. Até Jesus respeitou os processos. E a grande pergunta que eu faço para você hoje é: por que você quer pular os seus próprios processos? Porque você quer pular etapas. Nós queremos colher sem plantar, queremos resultados sem constância. A gente quer a perfeição e a excelência antes mesmo da primeira tentativa. Mas Deus trabalha com processos. É no processo que Ele molda o nosso caráter. É no processo que a gente vai sendo capacitado. É no processo que a gente erra, mas também é no processo que a gente acerta. Se eu esperar o cenário perfeito, talvez ele nunca chegue. Se eu esperar o momento perfeito, talvez eu nunca comece a cumprir e a realizar os meus maiores sonhos e objetivos. Então eu decidi que eu prefiro começar imperfeita do que passar a vida toda planejando algo perfeito e nunca realizar e nunca tirar do papel. E talvez esse vídeo seja o empurrão que você precisava ouvir hoje. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem adiado? Qual é o sonho? Qual é o objetivo? Qual é o hábito que você deseja criar? Qual é a conversa que você precisa ter hoje? Qual é o ministério que Deus tem para você? Qual é a decisão que você sabe que Deus já colocou no seu coração e você fica adiando e esperando o cenário perfeito? Porque talvez tudo que esteja faltando é apenas isso. Comece! Depois que você der o primeiro passo,
Deus vai aperfeiçoando durante o caminho. E eu quero que esse canal seja exatamente isso, um espaço onde a gente possa crescer juntas, sonhar juntas e nos aperfeiçoar diante daquilo que Deus tem entregue ao nosso coração. Só não vamos mais ficar paradas a partir de hoje. Se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com aquela pessoa, com aquele familiar, com aquele amigo que está adiando mais um dia a realização do seu sonho por projetar o cenário perfeito. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque é muito importante para o crescimento, para o avanço. Deixe seus comentários aqui, eu vou responder todos, porque pode ser que algum dos seus comentários se transforme em um vídeo. Não deixe de me seguir no meu Instagram e no meu TikTok, @IsadoraDuartes. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui. Apenas comece. Beijo! Deus abençoe!